pessoal! Na aula de hoje vamos continuar nosso estudo sobre ângulos. Só que desta vez vamos ver os ângulos que se formam a partir de retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui na nossa imagem, as retas R e S são retas paralelas. E a reta T está cortando transversalmente essas duas retas, formando os ângulos 1, 2, 3 e 4 entre a reta R e a reta T, e os ângulos 5, 6, 7 e 8 entre a reta S e a reta T. Destes ângulos, analisando eles com cuidado, nós vamos perceber que os valores podem se repetir. No caso, quando nós temos ângulos correspondentes, nós vamos perceber que existe uma correspondência entre o valor do ângulo 1 e uma correspondência entre o valor do ângulo 5. Então, os ângulos 1 e 5 são um par de ângulos correspondentes. Estes ângulos correspondentes são também chamados de ângulos congruentes. Congruentes significa dizer que o valor do ângulo é o mesmo. Então, 1 e 5 é um par de ângulos congruentes, assim como 2 e 6. Também podemos dizer que são congruentes 4 e 8. E também são ângulos correspondentes 3 e 7. Também vamos notar que nós temos a palavrinha alterno. Alterno significa alternar entre um lado e outro, como lado esquerdo e lado direito em relação à nossa transversal. Só que ao percebermos que nós temos dois lados em relação à nossa transversal, nós também vamos perceber que existe uma região chamada interna e uma chamada externa. A região interna é a que fica entre as duas retas paralelas e a parte externa é a que fica fora da região interna. Então, nós vamos perceber que, alternadamente, nós temos os ângulos externos 1 e 7. 1 está em cima e 7. Então, 1 e 7. Também são alternos externos os ângulos 2 e 8. Vamos perceber que estes dois ângulos que estão na região externa, como se as minhas duas retas paralelas se juntassem e ficasse com apenas a parte externa das minhas retas paralelas. Nesse sentido, vamos perceber que os ângulos que se formam, estes dois pares, são ângulos opostos pelo vértice, ou seja, são ângulos congruentes, ou seja, têm o mesmo valor. Vale lembrar que, então, se nós temos na região externa ângulos alternos externos, que são congruentes, na região interna nós também temos ângulos alternos, só que desta vez internos, e também congruentes. 4 e 6, 3 e 5. Também vamos perceber que nós temos a informação colaterais. Essa palavrinha colaterais significa mesmo lado, ângulos que estão no mesmo lado. Só que dessa vez nós vamos perceber que quando nós temos esses ângulos colaterais, partindo dessa vez da nossa teoria de quando juntamos as nossas duas retas paralelas, vamos perceber que ao observar as duas partes externas em relação à nossa reta transversal, nós formamos um ângulo raso, ou seja, suplementar. De onde sabemos que dois ângulos suplementares
somam 180 graus. Então, vamos fazer o registro de ângulos suplementares. Quem são estes ângulos suplementares? Externamente, nós temos 1 e 8. Também 2 e 7. Internamente, nós temos os ângulos 4 e 5 e 3 e 6. Agora, em situações problemas, como isso ficaria? Nas figuras a seguir, determine o valor de x. Basta percebermos aqui que, por exemplo, na letra A, onde nós temos ângulos correspondentes, que os dois ângulos são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor. 3x igual a 135. Então, o meu valor x vai ser o ângulo de 135 graus dividido por 3. Meu valor x é um ângulo de 45 graus. Na letra B, nós temos um par de ângulos alternos internos, que também são congruentes. Então, eu posso afirmar que o ângulo de x mais 25 graus é igual ao ângulo de 75 graus e que, portanto, o meu valor x corresponde à diferença entre os 75 graus menos 25 graus. O meu valor x, 50 graus. Já na minha última informação, nós vamos perceber que nós temos dois ângulos no mesmo lado. Externamente, temos então ângulos colaterais. Sabemos então que a soma destes dois ângulos dá 180 graus. X mais x, 2x, igual a 180 mais 20 graus. Como 180 mais 20 são 200, temos que o nosso valor x é o quociente entre 200 e o número 2. 200 dividido por 2, 100 graus. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.